Bem-vindo ao Zona Política, a segunda temporada mais esperada. É isso mesmo, galera. Essa temporada vai dar o que falar. E olha, eu vou ter que começar apresentando ela. Mas antes disso, eu quero falar. Alice, e aí? Tranquilo? Tá nervoso? Começamos muito bem essa noite, segunda temporada. Boa noite, senadora. Boa noite, Arthur. E vamos pra cima que hoje o papo vai render. Olha que ela é a senadora mais bonita do Distrito Federal. Ela me deu um susto antes da apresentação, nada mais, nada menos. Ela, senadora Damares, seja bem-vinda. Ô, gente, ó, ele ia me apresentar assim, a senadora que teve 700 mil votos, blá, blá, blá. Eu falei, não é assim que se apresenta a senadora do DF, não. É a senadora mais bonita do Brasil. Eu tô tão feliz de estar aqui, Arthur, Alisson. Já rimos muito aqui hoje, viu? É uma alegria estar com vocês. E essa segunda temporada vai começar com animação, com alegria e com bênção. Amém. Vou abençoar essa segunda temporada. Amém. Senadora, eu tô muito feliz, eu que fiz parte da sua campanha, junto com o Alisson, junto com a agência REC, vestindo a blusa da senhora pelo Distrito Federal, principalmente pela Zonal 10, que isso fique claro, né, para os nossos telespectadores, para a galera que está assistindo a gente. Eu estive à frente da sua campanha ali, lutando cada dia, buscando cada voto junto com a senhora. E hoje a senhora está aqui, contemplada. E um episódio que marcou muito a minha presença com a senhora foi o nosso primeiro contato, quando a senhora foi contar um pouco da sua história para mim. E naquele dia eu senti algo muito, como que eu posso falar? Algo de Deus, porque a senhora mostrou quem era Damares de verdade. Hoje, a minha primeira pergunta que fica para a senhora: quem é a senadora Damares? É uma mulher comum, que Deus deu a oportunidade de ser senadora pelo Distrito Federal. Mas antes de eu falar de Damares, Arthur, eu quero deixar claro a importância que foi o seu trabalho, do Alisson, de toda a equipe na minha campanha. Vocês mudaram a minha campanha, né? E eu sempre deixei isso muito claro. Poucas pessoas acreditavam em mim, lembram? Sim. Estava lá 2%, 3%, e você veio com toda a comunicação. Você acreditou. E eu não te ofereci nada, eu só contei a minha história. E você aposta em mim, você você atirou no escuro. Porque se manter no sistema de comunicação depois, com um inimigo político no Senado, não é fácil. Mas você preferiu correr o risco e apostar numa nova proposta política para o DF. E foi muito corajoso e ousado de sua parte, né? E por onde eu passo, eu falo isso, tá, Arthur? Eu falo isso, Alisson, da importância de vocês naquele momento, na virada. Porque você falava para pessoas de mim que nunca tinham nem ouvido falar de mim. E você dizia, a mulher tem chance, a mulher tem chance. Tinha momento que eu dizia, onde ele tem tanta certeza assim? Mas você estava ouvindo o povo na rua, você estava conversando com o povo na rua. Então, assim, que fique bem claro que você fez parte dessa história, vocês fizeram parte dessa história, e eu tenho muita responsabilidade com vocês agora, né? De dizer assim, olha, vocês não vão se arrepender. Essa mulher comum, que foi assessora há muitos anos, lá nos bastidores do Congresso Nacional, sonhava com um Brasil melhor, sonhava com um Distrito Federal melhor. Em 2019, eu tive a oportunidade, pelo presidente Bolsonaro, de ser escolhida ministra dele. Ele me deu visibilidade. Mas quando ele me escolhe, ele já conhecia o meu trabalho e o meu potencial. E aí eu saio candidata a senadora no DF, porque eu sabia que neste momento o Brasil precisava do meu trabalho no Senado Federal. O DF ia precisar de mim. Nós estamos vivendo um momento único no país, um momento crítico no país. E nessa hora, a idade conta, a sensatez conta, a maturidade conta e a experiência. Sim. Eu passei, Alisson, pelo legislativo como assessora, pelo executivo como professora e como ministra, e passei também pelo judiciário. Eu sou advogada, eu advoguei muitos anos. Então, eu tenho uma macrovisão dos três poderes e como se relacionam e atribuição e limitação de cada um. Então, essa mulher, eu tinha certeza que eu podia ajudar nesse momento que o Brasil está passando por tantas dificuldades. E vocês acreditaram também. Então, eu sou uma mulher comum,
eu sou formada, sou educadora, eu inicio a minha carreira como educadora, depois sou advogada, também sou pastora, assessora, consultora. Essa é a Damares. E militante de diversas causas. As causas em defesa da vida. Eu sou fundadora do Movimento Nacional Brasil Sem Drogas. Eu sou fundadora do Movimento Nacional Brasil Sem Aborto. Eu lidero o Movimento Brasil Sem Dor. Eu estou em movimentos de proteção da infância, criança protegida, infância protegida. Vários movimentos no Brasil. Eu sou militante. Sou militante da Casa da Adoção, da causa da adoção também. Então, assim, com um ativismo muito grande de movimentos sociais. Então, eu sei que eu poderia levar essas pautas todas para o Senado Federal e é o que eu estou fazendo. E assim, e o meu compromisso contigo, com vocês dois, e com todos os seguidores que te acompanham, com todo o teu público, é que eu não vou perder um minuto de tempo. Eu estou dedicando o meu mandato, estou trabalhando muito. Já tem até matérias que eu sou a senadora mais produtiva. Vamos tal. tocar nesse assunto. Por quê? Eu resolvi o seguinte, eu vesti essa camisa de senadora. Eu saio do ativismo, senadora é uma coisa, ativista é outra. Totalmente. Então eu quero ser uma legisladora, mudando a legislação, adequando a legislação, olhando o orçamento da União, fiscalizando política pública. Eu quero cumprir a minha atribuição, o meu papel constitucional como senadora. E trabalho assim, Alice, de segunda a sexta, o gabinete abre 8 da manhã e fecha 10 da noite. E eu estou lá todos os dias. Se eu não estiver no gabinete, eu estou numa agenda aqui. Tá na rua no trabalhando. DF, mas eu estou lá de segunda a sexta. E agora, como eu não posso abrir o Senado no sábado, eu vou ter uma sala para atender sábado e domingo também. Que bacana. Que história, hein? Esse início aí foi de arrepiar, hein? Não. Obrigado, senadora, pelo reconhecimento, Eu tô aqui. pela nossa amizade, né? Mas eu já vou começar quente. Você já quer começar? Já vou dar uma logo. Não, é O povo contigo. quer ouvir. Vai com calma, eu sou Zona uma... política eu sou tá uma de senhorinha. volta. Ó, o Zona Política tá de volta com aquele. Isso. Com aquela Senadora Damares, Maduro no Brasil. Vergonha. Dia de luto. Eu falei no plenário hoje. Hoje é um dia de luto para nós mulheres no Brasil. Por quê? A gente tem relatórios que foram entregues em tribunais penais no mundo de que dão conta que o governo Maduro torturou manifestantes e opositores políticos, matou e estuprou. Há denúncias de estupro na perseguição daquele governo. Como é que nós... E isso é matéria publicada, dia 15 de maio Sim. agora desse ano, Gazeta do Povo, inclusive, publicou essa matéria. Aí eu pergunto, como é que nós, mulheres, estamos nos sentindo desse homem chegar no Brasil e ser recebido com honrarias? Era para todas nós mulheres estarmos de luto nas ruas hoje, gritando, fora Maduro. Nós não o aceitamos no Brasil. E olha como ele chegou ontem, vocês viram? Ele Sim. chega num avião descaracterizado. Por quê? Porque ele tem pedido de prisão fora do... Toque de caixa, né? Chegou escondido. Foi muito ruim. Então, assim, e foi muito triste. Sabe uma coisa que me doeu muito quando eu vi a imagem? Os militares prestando continência para ele. Ele foi recebido como um grande estadista. Sim. Ele é um ditador. Ele é um perseguidor. Então, eu confesso para vocês que hoje é um dia muito triste para nós no Brasil. Senadora, além dessa pauta, a gente trouxe uma pauta que tá quente. Quinta-feira passada, às 9 horas da manhã, a senhora já estava na luta na CPMI. Sim. Eu acredito muito que a nova direita do Distrito Federal ela vai fazer uma mudança enorme, principalmente com a CPI acontecendo na Câmara Legislativa e agora, né, a CPMI sendo instalada já direto, né? A senhora esteve à frente nesses últimos dias acompanhando algumas informações que chegaram. Podemos confirmar que o governo, atual governo, estava envolvido no dia 8? As imagens que a emissora de televisão CNN divulgou, elas são intrigantes, né? Aquelas imagens todas são intrigantes. O que eu fiz, o Arthur? A gente precisa de lisura nesse processo de investigação. Eu ousei apresentar um requerimento pedindo ao Conselho de Direitos Humanos da ONU que participe das apurações pela CPMI. Inclusive, o meu requerimento, ele hoje é bem-vindo pela direita e pela esquerda. Os dois disseram, realmente, nós queremos transparência. Porque eu quero, no final dessa CPMI, apontar, esse vai ser o meu papel.
Nós vamos ter muitos parlamentares investigando, muitos deputados, senadores brigando, gritando. O meu papel vai ser apontar todas as violações de direitos humanos em nome da defesa do Estado democrático de direito. Arthur, no dia da prisão aqui em Brasília, crianças foram presas. Verdade. Nem em guerras a gente vê isso. Se isso acontecer em países de guerra, os presidentes desses países respondem por crimes de guerra. Criança não pode ser alcançada nem em guerra. Então, aqui no Brasil, a gente teve prisão de idosos e crianças. Então, eu quero mostrar que, em nome de defesa do Estado de Direito, defesa da democracia, violações de direitos humanos aconteceram. E aí, a gente vai provar isso e a gente vai denunciar onde? Eu acho que nos cabe os tribunais internacionais. Além do Conselho de Direitos Humanos da ONU, a gente vai pedir também à Corte Interamericana de Direitos Humanos que acompanhe as investigações. Porque aí ninguém vai ter dúvida. Tá? Ninguém vai ter dúvida. Então, assim, eu vou ter um papel ali muito técnico. Eu vou trabalhar muito em cima de requerimentos, de diligências, de leitura de documentos. Eu quero ler tudo. Eu quero acompanhar. Por exemplo, eu fiz um outro requerimento. Eu quero o nome de todas as crianças que foram presas. E eu quero o nome de todos os idosos que foram presos. Tá? Porque, no final de tudo, será que essas crianças não merecem uma reparação? Com certeza. Elas precisam, o Estado tem que pedir perdão a essas crianças. Então, o que quero falar para você? Eu vou ter um papel muito técnico. Eu vou acompanhar, eu vou fugir das discussões. Outra coisa que eu pedi, e eu deixei claro no meu primeiro pronunciamento, eu quero respeito às mulheres que vão depor naquela comissão. Seja de que lado for. Porque, eu não sei se vocês lembram da CPMI da Covid, houve muito constrangimento de mulheres que foram depor. E as próprias senadoras, ao participar, eles não tinham muito respeito pelas senadoras, não. Então, agora, nós temos deputadas na CPMI, nós temos deputadas mulheres, nós temos uma deputada trans, nós temos senadoras na CPMI, e eu quero que as mulheres tenham o papel delas respeitado como parlamentares. Mas também eu quero que as investigadas sejam respeitadas, as testemunhas, quem for depor. Quero as técnicas que estão assessorando a CPMI, todo mundo. Quero mulheres respeitadas nesse processo. Perfeito. A senhora fala de respeito. A relatora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, ela é a relatora da CPMI. Sim. Houve um atributo uma ligação entre ela e Flávio Dino. Uhum. A senhora acredita que ela, estando como relatora, gerar algum problema para essa CPMI? Eu confio na Elisiane, ela é uma pessoa íntegra, tá? Ela é íntegra. Nós estamos em lados diferentes, nós estamos em posições diferentes, mas eu preciso defender a senadora Elisiane. O que a única coisa que me preocupa com relação a Elisiane e qualquer um deles é que na primeira fala dela, ela já falou de golpe. Então, ela já praticamente anunciou seu voto. Sim. Ela já antecipou juízo de valores. É só essa a minha preocupação. Mas não é só com ela, é com todos os demais. Uma relatora e um presidente de CPMI, eles precisam ter uma imparcialidade. Inclusive nas entrevistas, no que vão falar, não pode antecipar voto. O que ela fez foi antecipação de voto. Então, é só isso que me preocupa. Mas esse é o discurso da esquerda, e ela é da esquerda. Agora, ela é uma pessoa íntegra. Ela não colocaria a carreira dela em risco porque ela é do mesmo estado do Dino. Eu conheço a senadora Elisiane. Então, a gente vai estar acompanhando. Agora sim, gente, o que nós podemos esperar? A sociedade vai acompanhar tudo. Sim. Né? Eu acredito que vai ser recorde de audiência, porque vai estar sendo transmitido pela TV Senado, TV Câmara. Tem televisões que vão ficar no ar o tempo todo. Zona política. Zona política vai transmitir, as Com redes certeza. sociais. Nós temos parlamentares ali naquela CPMI com milhões de seguidores. Se você somar os seguidores do Nicolas, os seguidores do Magno Malta, os seguidores do Eduardo. Os seguidores da senadora. Eu tenho 6 milhões de seguidores somando as 3 redes. Se você somar só os nossos seguidores, a gente tem mais de 100 milhões de seguidores aí. Tá? Muito então, grande. assim, nós vamos mostrar tudo isso o tempo todo. Então, a sociedade vai acompanhar. Então, não tem essa de assim, tem jogo combinado. Não, vai ser tudo muito transparente.
tudo muito. E agora, se o meu requerimento for aprovado, com essa possibilidade da gente ter um olhar do exterior, um olhar mais isento, né? De fora para as apurações. Perfeito. Alisson. Pessoal, o recado tá dado então sobre a CPMI, né? Tem mais alguma pauta, CPMI? Não, acho que pra mim ficou tranquilo, ficou bem esclarecido, né? Para mim tá tranquilo. Tá A senhora, perfeito. a senhora quer complementar sobre a CPMI? Busca pela imparcialidade, já foi falado pela senhora. Agora, uma pergunta que eu também fiquei surpreso do posicionamento da senhora, justamente foi essa questão da relatora já ter colocado o posicionamento dela. Ela se antecipou ao falar. Foi muito. Essa parte é ruim, entendeu? Uma das questões que eu quero levar em conta, senadora, que nós estamos buscando sempre a individualização dos fatos. E principalmente das pessoas, né? Que uma CPI ela tem que ser feita para isso. Individualizar as condutas de cada pessoa que está ali. E buscar a verdade real, que eu acho que é o mais certo para isso acontecer. Alisson, a senadora falou em crime de guerra. Falou de crianças. Idosos. Pessoas com câncer. Eu acho que é uma pauta que a gente não estava no nosso script, script, mas chegou. Senadora, a senhora que defende tantas crianças, eu tenho que perguntar para a senhora, o mês de maio, como que foi para a senhora? Foi doloroso. Foi uma vitória a gente ter conseguido aprovar o ano passado, na outra legislatura, o Maio Laranja. Um mês inteiro dedicado ao enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. Mas por que foi doloroso? Porque foi um mês de operações policiais. E as prisões começaram a acontecer e os números começam a aparecer. E a gente se surpreende cada dia mais, a gente se confronta cada dia mais. Por exemplo, Arthur, nessas operações todas, um homem foi preso com 20 mil arquivos de pedofilia, abuso, exploração sexual. Esse homem foi preso com 20 mil arquivos. Ele chegou na delegacia, ele não ficou 2 horas preso. Ele foi solto. Aí eu te pergunto, nós estamos enxugando gelo? Nós estamos morrendo na praia? Para que um mês de enfrentamento à pedofilia? Para que um mês de enfrentamento à violência? Se esse abusador pego com 20... Deixa eu dizer uma coisa para você. Se ele fosse pego com uma imagem, já seria demais. Ele foi pego com 20 mil imagens. Mas eu quero lembrar que o ano passado, aqui no DF, início de 2022, um servidor do Senado, Arthur, ele foi preso com 2 mil vídeos, inclusive tinha estupro de bebês. Misericórdia. E ele foi preso, pagou 15 mil de fiança e foi para a rua. Quer dizer, o ano passado um foi solto com 2 mil vídeos. Esse ano o outro é solto com 20 mil. O ano que vem serão 200 mil, Exato. Depois 2 milhões. É isso. Então, assim, eu não quero só um mês inteiro de campanha. É muita hashtag e pouca ação. Exato. Eu quero rever as penas. E vou dizer uma coisa, Arthur. Eu estou num momento tão ruim com tudo que eu vi. Primeiro, eu vi tudo como ativista. Primeiro, vamos começar. Eu vi tudo como vítima. Lá atrás. Eu fui estuprada aos 6 anos e essa minha história mexeu muito com você. Depois, eu vi tudo como professora. Depois eu vi tudo isso como advogada e pastora. Depois eu vi tudo isso como assessora na Câmara dos Deputados. Depois eu fui ver tudo isso como ministra. E agora? Agora eu volto como senadora. E qual que é a diferença? Apenas que hoje nós temos tecnologia. Mas o modus operandi é o mesmo. É o mesmo. Você entendeu? A senhora está na busca pelo crime hediondo contra esses momentos, principalmente o que está acontecendo. A senhora está buscando um aumento da pena. Eu vejo que a senhora vem trabalhando a cada dia. O que precisa ser feito? Vontade política. Vontade política. Deixa eu te falar. A pedofilia, ela já é considerada crime hediondo. Quando o cabra é condenado, ou a cabra, porque a gente tem que falar aqui porque tem mulher pedófila também, tá? Não é só homem, não. Isso a gente tem que falar muito no Brasil. E a mulher que não abusa tem aquela que facilita, ela tem que ser condenada também. Sim. Aquela que vende, aquela que explora. Então é o seguinte, o abuso sexual, a pedofilia já é crime hediondo. Mas tem condutas que não são consideradas hediondas. Por exemplo, por que esse homem foi solto? Porque o armazenar
O vender, o adquirir, produzir imagens é considerado crime, mas não hediondo. Por isso que ele está respondendo em liberdade. Não é que ele está absolvido. Ele está tendo a liberdade de responder em casa, como servidor do Senado. Inclusive, ganhando o alto salário que ele ganha, tá? Então, deixa eu te falar. O que eu quero? Que todas essas condutas sejam consideradas hediondas. Para quando o bandido chegar na cadeia, ele ficar preso respondendo preso. Por quê? O que vai acontecer? Esse indivíduo ou essa bandida sai, ela vai atrás das testemunhas, ela vai querer apagar provas. Verdade. Você está entendendo? Então, assim, nós temos gente que se manifestou naquele 8 de janeiro, que não foi lá quebrar. Bom, os que depredaram têm que ser responsabilizados. Sim. Mas tinha senhorinhas que estavam orando. Essas senhorinhas estão presas. Você está entendendo? Sim. E o cara é encontrado com 20 mil. O Arthur, para ele ter 20 mil vídeos, eu vou lhe falar uma coisa. No mínimo, 10 mil crianças foram estupradas. Vamos imaginar que alguns vídeos sejam repetidos com a mesma criança em dias diferentes, posições diferentes, pedófilos diferentes. Mas, no mínimo, 10 mil crianças foram estupradas para ele ter 20 mil imagens. Isso é pouco. Me diga, isso é pouco. É revoltante. Então, agora... Eu recebi essa matéria, recebi o posicionamento da senhora, e aquilo dali me consumiu muito por dentro, porque eu tenho uma filha de 6 anos e um menino de 5. Então, eu fico imaginando hoje, se Deus o livre acontece isso... A sua reação, né? A minha reação. Imagine hoje, para quem já viveu, para quem já passou, e pela essa luta da senhora. A senhora é uma guerreira, eu falo isso claramente. Eu defendo a senhora com unhas e dentes, porque eu vejo que a luta da senhora é pela realidade do que está acontecendo no nosso país. Verdade. Arthur, e vou dizer, e o DF, saiba o seguinte, se eu conseguir só isso como senadora, já valeu a pena eu ter sido eleita senadora. Porque, Arthur, o estupro de criança, ele não encerra ali no ato. As pessoas acham, foi um ato, a criança esquece. Mentira. Eu estive lá, eu só tinha 6 anos, eu era uma menina linda, uma menina inocente, uma menina que sonhava, tinha sonhos, amava a minha família. E eu tenho 59 anos, aconteceu entre 6 e 8. Eu acordo todos os dias e tenho que lembrar disso. Meu Deus. Então não ficou lá, não foi uma coisa que ficou na infância. Isso me acompanhou a vida inteira. Arthur, a minha vida tinha sido mais fácil se eu não tivesse sido estuprada. As pessoas não entendem isso. Olha, você superei, mas você sabe o tamanho da minha guerra? A guerra você diária. sabe o que é acordar todo dia e lidar com essa dor? Você sabe quantas barreiras eu tive que vencer? Quantos dias eu fiquei paralisada? Quantos anos eu paralisei na minha vida? Vocês vê essa mulher aqui, aguerrida, sorridente. Forte. Não tem problema não se for abusada. Vira senadora depois, supera. Não é assim. Eu tive que enfrentar guerras, eu tive que enfrentar dor. Eu fico imaginando, eu tenho 59 anos. Se eu não tivesse sido estuprada, eu não podia ter sido senadora aos 35. Eu não teria ascendido mais cedo. Sim. Eu não teria tido sucesso mais cedo. E por que eu ainda vou ter que lidar com essa dor? Porque assim, Arthur, a gente vai acabar isso aqui. Eu vou voltar para casa e eu vou chorar. Eu vou acordar amanhã. Você sabia que tem dias que eu ainda sinto o cheiro dele? Porque não tem remédio que cure. Não tem remédio que me faça esquecer. Não tem terapia de esquecimento. Detalhe, Arthur, eu sou pastora, não tem oração de esquecimento. O que aconteceu comigo é que eu aprendi a lidar com a minha dor. Eu me ressignifiquei. Eu tive um processo de resiliência. Eu tive um processo de perdão. Eu me perdoei, porque eu me senti culpada por muito tempo. Mas assim, é assim, mas eu vou lidar com essa dor até meu último dia de vida. É justo. Não, e qual foi a pena dele? Ele ficou preso 1 semana, 19 anos depois ele foi pego abusando de meninos. Meu Deus. O mesmo estuprador que me pegou quando eu tinha 6. Quando eu tinha 24 para 25, eu encontrei uma matéria que ele foi preso porque abusou de 6 meninos e ficou só 1 semana na cadeia.
Eu descobri A essa Justiça matéria em do Brasil. 89, em 1989. Ele foi solto. A pena dele foi 1 semana, minha é perpétua. Você está entendendo? Por que para vítima a pena tem que ser perpétua e a gente tem que passar a mão na cabeça de bandido? Esse cara que estava com as 20 mil imagens, cada vez que ele assiste aquela imagem, ele estuprou aquela criança de novo. Verdade. E outra coisa, Arthur, que ninguém pensa. No meu caso, era eu e ele dentro de um quarto. Mas essas 20 mil crianças, daqui 50 anos, as imagens dela vão estar circulando. Eu encontrei uma menina que foi estuprada e foi filmada, ela já é uma moça casada, 26 anos. Ela diz o seguinte: eu sou estuprada todos os dias no mundo. Porque quando um pedófilo pega uma imagem de mim e se masturba em cima do meu estupro, eu estou sendo estuprada. meus netos vão ver a minha imagem eu sendo estuprada. E hoje é perpétuo de todas as formas. Comigo é a perpétua dor. Com essas crianças é perpétua a imagem, acabou. Ela é para o resto da vida. Então, assim, Arthur, a gente vai ter que se levantar, porque não é uma brincadeira, não é de faz de conta, é de verdade. E aí, eu sempre digo o seguinte, se você quiser destruir uma mulher, estupre ela na infância. Então, essa geração inteira de estuprados, nós temos uma geração inteira de mulheres machucadas no Brasil. E homens, porque nós temos muito estupro de meninos, tá? Então, quanto mais estupro a gente tiver, mais uma sociedade doente eu vou ter. E nós temos um estudo que aponta uma coisa muito grave. Tem um estudo que aponta que em torno de 50% dos abusados podem se tornar abusadores. Então, Arthur, é um ciclo. O abusado pode virar abusador. O abusado... Peraí, então a gente tem que interromper o ciclo. Se eu tiver menos abusados hoje, eu terei menos abusadores amanhã. Então, uma geração, Arthur, vai ter que se levantar e vai ter que dizer, para. Basta. Ninguém toca nas crianças nessa geração. Nós seremos menos abusados. Na próxima teremos menos abusadores. E eu estou disposta a liderar essa geração. Usando a minha dor, usando a minha história. Então, o que eu fiz? Eu pedi regime de urgência no Senado para que essa semana, a última semana de maio, seja aprovado no Senado um projeto que já passou na Câmara, que fui eu que escrevi lá na Câmara, que passou que essas imagens, armazenar imagens, produzir, reproduzir, elas serão consideradas crime hediondo. Porque quando uma pessoa for pegar com vídeo no celular, vai responder preso. Perfeito. Então, eu estou lutando para que isso aconteça agora em maio ainda. Tem juristas contra? Tem. Porque, mas o coitado pode ser inocente. Que prove a inocência preso. Por que a criança tem que correr o risco o tempo todo? Verdade. E vou te dizer uma coisa. Tem dinheiro envolvido. Você sabia que um vídeo desse pode ser vendido até por 50 mil reais, dependendo da idade da criança? Então, tem comércio. Hoje, eles não vendem mais um vídeo. Eles vendem link. Esses dias, uma pessoa que estava infiltrada num grupo, viu lá, estavam vendendo, um policial, 2 mil links. Um link com 2 mil vídeos, 30 mil reais. Um link com 40 mil vídeos, Meu Deus. 100 mil reais. Mas tem um vídeo, o vídeo de estupro de recém-nascido é o mais caro no mercado. Tem mercado, então é o seguinte, se tem oferta, É porque tem demanda. é porque tem demanda. Então, o que eu tenho que acabar? Com a demanda. Eu tenho que pegar esses que compram os vídeos, esses. No dia que eu não tiver demanda, eu não tenho oferta. Exato. Senadora Damares, Alice, Que emoção, né? cara, Que difícil agora que continuar, segunda né? temporada que Gente, vocês podem não estar vendo, mas os dois estão com lágrimas nos olhos e choraram Verdade. aqui. é complicado, senadora. porque a gente que tá na política, a gente vê Verdade. que os movimentos não vai de acordo com A necessidade. as necessidades. E a senhora tem como pauta forte a proteção da criança, mas conta pra gente o que mais a senhora tem feito, o que a senhora tem projetado no Senado pra gente. Eu tenho trabalhado, Alisson, a proteção da criança de forma integral. Eu não estou trabalhando só na violência. Por exemplo, eu estou trabalhando agora com as crianças, com os recém-nascidos prematuros. Eu apresentei um projeto de A licença? lei. Foi legal, não foi? Foi maravilhoso. Porque assim,
o Alice, o que acontece? Um bebezinho prematuro, às vezes, fica com 4 meses no hospital, 5 meses. Eu li o projeto. Aí, quando a mãe sai do hospital, já acabou a licença maternidade. Então, nós estamos estendendo, no caso do prematuro, mais 60 dias para a mãe. Entendeu? Eu fico muito feliz com esse projeto, sabe por quê, senadora? Eu perdi o Bernardo. Sim. Já acontece a história. E a Renata não teve um suporte. Né? E, assim, a senhora fazendo isso pelas nossas mãezinhas. E pelos pais. Pelos Você sabia que eu pais. estendi aos pais também? Porque, assim, quando o bebê sai do... Muito lindo. Ô, Arthur, quando o bebê sai do hospital, a mãe chega em casa, ela tá morrendo de medo. Porque lá no hospital, ela tem uma enfermeira experiente, ela tem uma outra mãe do lado ajudando Tem uma ali. doula, tem uma... Né? Mas quando ela chega em casa, ela tá sozinha. Será que tá certo o remedinho? Será que eu pinguei o leitinho certo? Então a gente estendeu para que o pai também fique com essa criança Perfeito. quando ela sai do hospital. Isso é proteção integral da criança. Eu estou trabalhando a proteção integral. Você quer ver uma outra coisa que pouco se fala? Você sabe quantas crianças morrem por ano no Brasil de acidente doméstico? Não faço ideia. Eu vou falar, você vai se assustar. São internadas em torno de 110 mil. 2.500 morrem e muitas ficam sequeladas. Mas que acidente doméstico? Detergente. Você já viu que a embalagem do detergente, que puxa aquele pininho, Pininho. é igual ao do Gatorade? Sim. Se você deixar perto de uma criança de 2 anos, ela não sabe o que é Gatorade e o que é detergente. Então, a gente vai lidar agora com projeto de lei para evitar acidentes domésticos. Você quer ver uma coisa? Piscinas. Você sabia que não há uma exigência para, na hora de entregar a pessoa que vai construir uma casa que vai ter piscina, não tem exigência que no alvará que a piscina seja cercada? Boa. Eu vou trabalhar isso. A senhora vai mexer com interesses econômicos. E daí? Não foi interesse econômico que me elegeu, foi tu. Foi meu povo que acreditou que eu ia fazer isso. Você vai mexer com a indústria do medicamento? Vou. Eu quero embalagens mais seguras para crianças. Eu quero embalagem de material de limpeza mais seguro. Eu quero que as mães sejam instruídas sobre acidentes domésticos. Fogão, a panela. Então, a gente tem tantos acidentes domésticos. As tomadas. Por que quando a gente compra a tomada, já não vem junto o tapa-tomada? Porque as famílias não compram, porque aquilo é caro. Então, vem no kit da tomada, a tomada e o tapa-tomada junto. Você sabe o que eu tô falando? Sim. Aquele Sim, bloqueio. o bloqueio. Então, aí, a gente vai trabalhar isso. Isso é proteção da criança. Você quer ver outra coisa, Arthur, que é proteção da criança? Morrem quase 3 mil crianças por ano também com as vias orais obstruídas. Engasgamento. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você é pai? Não. Arthur é pai. Arthur, eu não gerei. Eu não tive bebês, inclusive por conta do estupro, né? O estupro eu perdi a capacidade de engravidar. Deixa eu te falar uma coisa. Se um bebê engasgado estiver no meu colo, eu não sei fazer a manobra. A gente vai ter que trabalhar no Brasil. Nós temos um projeto de lei no Senado, que eu estou lutando para aprovar. A autoria não é minha, é da minha amiga Margarete, a senadora Margarete. É de campanhas publicitárias e instrução das mães de como desengasgar. Quantas imagens a gente vê a família correndo para a porta de um quartel ou para a porta do bombeiro? E se tu morar longe do quartel e do bombeiro? Eu queria que essa pauta segurasse, porque vai ter uma questão no final que tem um especialista na área de segurança que vai vir discutir essa pauta com a senhora. Eu vou deixar mais pro final, mas só se a senhora segurasse essa pauta. Por favor, que é uma pauta muito importante pra gente levar. Senadora, a senhora está abraçando o Distrito Federal. A senhora está vindo com garras, dentes e muita luta pelas nossas crianças. Não só do DF, posso falar isso claramente. Sim, mas pelo todo o Brasil. A gente vê um Estado hoje de direito, na verdade de direito, não democrático. Ele cuidando praticamente dos nossos livres arbítrios, né, do dia a dia. Eu não sei se a senhora quer entrar nessa pauta. Se a senhora não quiser entrar nessa pauta, para mim, não tem problema nenhum. O que a senhora acha sobre essa PL da censura nesse momento atual? Perigosa. E veja só, eu sou a que mais defendo criança. Um programa bem feito para a gente cuidar das crianças na internet é necessário. Sim. Mas eu tenho muito medo que, em nome de vamos proteger crianças, realmente
a gente tem uma censura no Sim. Brasil. Por exemplo, até onde esse podcast aqui estaria livre para ir ao ar com o programa, com o PL da censura? E se Sim. os censuradores dissessem que vocês ultrapassaram o limite? O limite. Quem vai expor o limite? Quem é? Quem vai expor? Tá? Então, assim, é muito preocupante. Eu estou preocupada com a liberdade de expressão no meu país. O que mais me choca é que vão se eleger membros, para que esses membros é que vão decidir o que é fake news, o que não é. Eu tô de volta porque eu fui ali só arrumar uma É isso, cadeira. é Desculpa, é ao vivo, gente. É ao vivo. Aqui não tem como parar. O que me assusta é isso. Uma comissão que vai analisar o que é ou não é censura. Então, para mim, já é absurdo aí. Eu vou falar pra senhora. Eu tô abismado. Eu tô muito preocupado. Eu tô preocupado com as Big Techs. Eu tô preocupado com... Como eu posso falar? Com os novos... Sou direito de falar. Com os novos influenciadores do Distrito Federal e do Brasil. Principalmente da nossa direita. Nós não temos condições de lutar contra um Estado de Direito, contra uma caneta, do dia pra noite. Isso é um absurdo. Eu não ter o direito de poder opinar a minha fala dentro do meu programa, custeado com meus recursos, porque aqui não tem R$1 de dinheiro público. Isso é verdade. Que isso fique Fique bem claro. Porque não é não, Alisson. Se a gente não estiver trabalhando para bancar, a infraestrutura não acontece. Verdade. E a gente tem uma canetada do dia pra noite. Ainda ouvir alguma questão como, se vocês não se adaptarem, o Estado irão colocar vocês no eixo. É mais ou menos essas palavras. Eu não vou generalizar. Essa é a minha preocupação. Então, se a senhora está preocupada, imagine a gente que está do outro lado. Imagine a gente não poder ver a Damares real, essa Damares que fala de coração, que fala a verdade, que busca sempre uma solução. Por quê? É com diálogo que a política sobrevive. É com diálogo que a política vai acontecer. Arthur, já teve algum vídeo seu censurado? Já. Você já teve seu? Eu já. Eu tive. Eu vou falar qual que foi. Não. Eu tive do Roberto Jefferson, com mais de 100 mil visualizações. E eu não acreditei porque eu tava republicando. Não dói na gente? Não, A gente não se sente violado? Não, peraí. É uma dor. Eu só multipliquei. Eu só peguei o vídeo, editei e coloquei o que aconteceu. Na verdade, não foi eu que coloquei. Já estava nos jornais. E o vídeo caiu por Só quê? repostou, Você né? sabe qual foi o meu que foi censurado? E engraçado que foi censurado em forma de liminar. Já acabou a eleição e não me libera o vídeo. Nossa. Eu peguei as cartilhas que o governo PT fez sobre drogas e mostrei como é que eles ensinavam a usar o crack. A cartilha existe, ela é do SUS. Então, eu mostrei, olha, o programa de prevenção às drogas deles é a redução de danos. Tipo assim, se tu estiver usando crack, vamos reduzir os danos. Para você não fumar um cachimbo contaminado. Tenha um cachimbo seu. Isso é o danos, a redução de danos deles. Então, o que eu fiz? Eu mostrei essa cartilha e foi censurado em nome de propaganda eleitoral antecipada. Peraí, já passou pelo eleitoral? Censuraram o vídeo? Então, suspenderam? Então me devolve o vídeo. Não devolve. Nossa. Então, assim, e são decisões que a gente não tem, às vezes não tem nem acesso aos autos. É verdade. Isso Quer ver outra coisa que está me preocupando? Tem esse detalhe. Não sei se está acontecendo com você, Arthur. Alguém quer me seguir. Aí vem a pergunta, sim. tem certeza que quer seguir? Tem- A pessoa é. já fica com medo. Essa mulher aqui é vigiada, vou seguir ela não. Poxa, e Sim. eu tenho uma pauta, Arthur, de orientação às famílias também. Quando eu falo de acidente doméstico, engasgamento, Sim, tudo. proteção da criança. Não, aí ficam dizendo que eu sou perigosa. Não, e outra Inclusive, tu coisa. viu que aconteceu semana passada? Por que querem criar a Guarda Nacional no Brasil? E olha que a gente tem um Tu viu? especialista de segurança para debater. Marco Jorge, Vem estamos ao vivo, Marco Jorge. Marco. Puxa a cadeira. Ó, pessoal, aqui é ao vivo, não tem esse negócio. Marco Jorge vai puxar a cadeira. Microfone tá ali. Temos um especialista em segurança pública hoje aqui para debater. Pois é. quem Senadora não- Damares, Marco Jorge, Vem cá, ele Marco que é A advogado, cara De dele. Guarda Nacional. corregedor do Valparaíso, ele que tem múltiplas funções. Entende tudo de Pra segurança. gente fechar o nosso programa, Marco Jorge, seja bem-vindo. Eu quero te agradecer sua presença aqui. Que podcast. Gostou? Tava assistindo ali, chegou agora. Primeiramente, boa noite, senadora Damares. A mais linda do Brasil. Obrigada, estão aprendendo. Eu tô ensinando. Eu vim aqui prestigiar a presença da senhora, mas fui pego ali. Pode De puxar mais pra cá sobreaviso. um pouquinho o microfone pra você ficar mais tranquilo. Bom, Arthur,
Senadora, parabéns. A senhora, como representante do nosso Distrito Federal no Congresso, né? A senhora já vinha desempenhando um excelente trabalho como ministra. E, como eu disse para a senhora antes aqui, boa noite, Arthur, boa noite, Alisson, né? Eu tive contato com uma presidente de uma ONG em São Paulo que, olha, só elogios em relação à senhora. A senhora tratou ela muito bem, e antes da senhora ser senadora, quando a senhora era ministra. E nós temos um problema sério e grave com a saúde mental dos profissionais de segurança pública e principalmente policiais, né? Temos dados trazidos, se a senhora me permitir, pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2022, aonde na edição de 2022 do anuário demos destaque para um aumento expressivo nos casos do Maranhão em 200% do suicídio, Rio Grande do Sul 133% de aumento, no Distrito Federal 83,33%, Pernambuco 133,33%. Entre agentes de segurança. Entre policiais. E no Distrito Federal, Marcos Jorge, o Distrito Federal, um crescimento de 83,33%. É muito. E vou dizer uma coisa, em um lugar legal para se morar, que é o DF. Você imagina um policial no interior do Amazonas sem nenhum apoio, sem nenhum CAPS por perto, sem nenhum psicólogo por perto. E vou dizer uma coisa para você, doutor. A gente sabia muito entre policiais rodoviários federais. E sabe como é uma das formas que a gente descobriu que alguns deles morrem? Acidente de trânsito. Você sabia que tem acidentes nas estradas? Eu não estou falando agora só de policial. Que a gente pensa que é acidente, mas são suicídios. Então, assim, o que está acontecendo com os nossos policiais? Isso é na PF, na Civil, na PRF, na Militar, em guardas municipais. Nós vamos ter que cuidar de quem cuida. Nós vamos ter que cuidar da saúde mental dos nossos policiais. Aqui no DF, cara, olha o salário. Nós éramos o melhor salário do Brasil. Estamos lá atrás. Aumenta a responsabilidade. O DF de 20 anos atrás não é o DF de agora. Isso aqui multiplicou. Vocês viram o que aconteceu essa semana no entorno. PCC está dando as cartas no entorno. Nós estamos sitiados. Nossos policiais estão com mais responsabilidade, mais gente para cuidar. O efetivo diminuiu porque muita gente se aposentou. E eles não recebem uma equiparação. Não tem equiparação salarial. Então, assim, eu confesso para vocês, se a gente não tiver a pauta de segurança e o cuidado com os policiais, a gente vai ter muito problema aqui no DF. Podemos, então, já com essas belas palavras da senhora, considerar a senhora a madrinha dos profissionais de segurança pública? Desde o início da campanha, o Arthur sabe. A senhora lutou muito e foi uma das pautas de campanha que a senhora levantou. A valorização da segurança pública dentro do Distrito Federal. Desde o início. Hoje, por exemplo, no Gabão, hoje nós estamos numa segunda-feira, eu recebi 2 grupos de agentes de segurança, de forças auxiliares. 2 grupos. Eu quero ser, se eu ficar só como responsável por eles no DF, eu já me dou por satisfeita. Eu quero lutar muito pelo policial. E vou dizer uma coisa, todos que envolvem o sistema de segurança, o escrivão, o cara lá da delegacia, que recebe ameaça todo dia. Tá? A moça da Copa que serve café lá pro policial. Então, todos que estão envolvidos no sistema de segurança, nós vamos ter que cuidar. E a segurança do DF não é só a nossa segurança, é a segurança do mundo. A gente cuida da embaixada, gente. A gente cuida da esplanada. Então, assim, os nossos policiais aqui do DF, a nossa PMDF, e vou dizer uma coisa pra ti. E aqui eu vou deixar claro. E sem medo de falar. Na CPMI, eu vou proteger minha PMDF. Sabe por quê? Porque no final, no frigir dos ovos, vão querer encontrar um culpado, vão querer entregar uma cabeça pro Brasil. Exatamente. Não vai ser minha PMDF. Não vai ser. Porque é o seguinte, o Arthur, se a nossa PMDF tivesse reagido como a esquerda quer, nós estaríamos contando corpos até hoje. Verdade. A nossa PM, ela fez um trabalho de contenção ali. Inclusive, eu estou pedindo um agente especializado no mundo todo. Eu quero mostrar a imagem. Eles agirem errado. Você já pensou se eles agissem com violência? A gente estaria vivendo uma então, luta até hoje. A minha PMDF não vai ser a vilã nessa história, tá?
Eu vou estar na CPMI porque a minha PMDF, ela é a melhor do Brasil. A minha PCDF é a melhor do Brasil. E eu estou ali, eu vou brigar muito por esses meninos. E não é só agora, não. Em todo o meu mandato, eu vou me dedicar ao pessoal da segurança pública do DF. Eu quero, Marco Jorge, interromper, porque quando a gente fala de CPMI, a gente fala de segurança pública claramente. A senhora já deixou claro que a Polícia Militar do Distrito Federal, ela tem uma pessoa para lutar contra o que estão falando. Tem. Bem abertamente. O que nós precisamos hoje para melhorar a segurança pública? A senhora tendo uma visão como senadora nesse momento, por tudo que está acontecendo. Aqui no DF? Aqui no DF. A primeira coisa, nós temos que aumentar o salário desse povo. Segunda coisa, nós vamos ter que abrir concurso público e preparar mais agentes. Por quê? O efetivo que nós temos não está dando conta. O efetivo de hoje, senadora, é menos de 9 mil policiais. O efetivo considerado em 2019 era 18.673. Considerando que hoje nós temos quase 3 milhões morando aqui, só e além do entorno que trabalham aqui, nós temos um efetivo ínfimo e que ninguém comenta. Não, e tu vai pegar os atestados de saúde médica que estão afastados. 30%, Quantos estão senador. afastados? 30%. Então é o seguinte, o nosso efetivo é pequeno. E outra coisa, Arthur, o crime se modernizou, cara. Eles estão usando tecnologia, arma pesada. Eles têm GPS, eles têm drone. Nós temos que equipar com tecnologia. A nossa polícia, a nossa PM, a nossa polícia civil, nossa PM, polícia militar, nós vamos ter que trazer mais dinheiro para a segurança, nós vamos ter que aumentar o salário dos nossos policiais. Para mim, meu filho, policial e professor tinha que ter os maiores salários do mundo. Fundo Constitucional. Exatamente. É Porque contigo, aí Aí questão conflita casou, né? com a palhaçada. Ixi, Aí casou, né? não pode falar palhaçada, porque palhaço não faz isso. Palhaço nos alegra. Palhaço é do bem, né? Palhaço nos alegra. Deixa eu dizer, o horror que foi a semana passada, o relator trazer para o arcabouço fiscal a influência no nosso fundo constitucional. E só dizer o seguinte, eu lutei muito por isso. Gente, e por que você não apareceu? Porque eu não sou idiota. Se eu apareço brigando, aí que o governo da esquerda, que tem implicância comigo, vai dizer, pois ela está na luta, vamos fazer tudo o contrário que ela quer. Então, tem hora aqui no DF que eu estou fazendo o seguinte, eu estou dando um passo atrás, eu Tá no não bastidor, apareço né? para não tensionar. Para não tensionar. Mas vocês acompanharam a votação na Câmara, eu fiquei até o último voto ser registrado no painel. Nós só tivemos 160 votos, de 513, só 160 votos a favor do DF. E para conquistar esses 160 votos, vocês não têm ideia do trabalho que nós A tivemos. relação, né? Agora vai para o Senado. Amanhã, 8h30 da manhã, hoje nós estamos gravando aqui numa segunda, amanhã, 8h30 da manhã, na terça, dia 30, eu já vou estar tendo reunião com os senadores por conta do arcabouço fiscal. Deixa eu dizer uma coisa para ti, doutor. O nosso fundo constitucional, ele não é um fundo qualquer, ele é nossa receita. A União não pode se meter na receita do Estado. E isso é desobedecer, sabe o quê? Isso é desobedecer ao Estado federativo. Cada federação, cada unidade da federação tem suas atribuições. Aí eles vão se meter na nossa receita. E detalhe, Arthur, o nosso fundo é 50% de nossa receita. Nós vamos vai quebrar. Não. 87 bilhões em 10 anos. Em 10 anos. Vai E ainda duvidaram da gente. O nosso secretário Ney fez a conta com os especialistas do DF, mostrou, o relator disse, não acredito nessa conta. Não acredito. Alisson, eu tô tentando achar o vídeo, justamente eu queria botar somente o áudio aqui do relator falando da vitória, né? Eu acho que foi um absurdo aquela fala dele, eu não sei se você recebeu o vídeo também que eu recebi, mas assim, fica bem claro que o Distrito Federal, ele tá perdendo muito. Sim, claro. Nós estamos chegando praticamente, como eu posso dizer, a um momento crítico, acabei de achar, eu vou só ver se aumenta aqui o áudio, ó. Benefício. Ele fala que vai entregar um benefício ao país. Isso é um absurdo. Absurdo. Então tá aqui, ó. O vídeo tá DF. aqui, pessoal. Eu vou colocar na tela para vocês estar acompanhando. Então, o absurdo que ele fala,
que o Distrito Federal irá acontecer com o Brasil. Mas eu quero lembrar que assim que eu fui eleita, nós identificamos a PEC do senador Randolph para acabar com o Fundo Constitucional. Vocês lembram que na hora do meu juramento como senadora, qual foi a minha frase? Eu posso buscar. Por Deus e pela autonomia do Distrito Federal. Porque naquela semana a gente tinha a PEC do Randolph. Então, esse negócio aí não é da agora, não. Eles estão querendo mexer no nosso fundo faz tempo. Deixa eu dizer pra ti. Aí Randolph retirou a PEC dele. Tá? Aí vem o arcabouço. Tá? E dessa forma ridícula como eles estão querendo passar. E agora, depois veio a história da Guarda Nacional, que eu estava começando a falar quando o doutor chegou. O ministro Flávio Dino disse, inclusive está no jornal, fator risco Damares. Eu sou um risco. Nós vamos ter que montar nossa Guarda Nacional no DF, quer dizer, se montar uma Guarda Nacional, nossa PM vai ser prejudicada, com certeza. Nossa PCDF vai ser prejudicada, aí essa Guarda Nacional vai ser uma guarda elitizada, tá? E sabe o que ele fala que quer criar a Guarda Nacional? Porque é um risco uma Damares ganhar a eleição para ser governadora no DF. E olha que pauta, hein, Alisson? Ela tocou. Não, mexer com a minha PM e minha Polícia Civil, porque o fator risco Damares estão com muito medo da gente, então não? Estão com medo da direita. Você que é PM, corregedor, você é a favor de uma Guarda Nacional? A senadora foi bem clara aqui, né? Eles estão querendo criar por conta de outros interesses e não para o bem do país. Ponto. Tem alguma, Alisson? Ponto, não. O doutor já matou essa questão, né? Hoje foi quente, hein? Senadora, eu sei que a senhora está com horário muito puxado. Já vai acabar? A senhora quer continuar, eu tô à sua disposição. A tua audiência falou que tá cansada, tem que puxar. Mas eu acho que a gente podia fazer um combinado, a gente vir sempre aqui. Eu vou fazer um convite pra senhora. Vamos fazer um convite pra senhora agora, Alisson. Eu vou fazer um convite. Senadora Damares, a senhora quer estar presente no Zona Política a qualquer hora, a qualquer momento, para trazer o seu convidado, a hora que a senhora quiser. A senhora fala assim, Arthur, quero ir aí gravar, vou entrevistar, vou levar um convidado. Quero. A casa é sua, senadora. Quero. Tem muita audiência, vocês chegam em muitos lugares. E aqui, ó, desse programa hoje, dá para fazer pílulas, inclusive. Pequenas pílulas, né? Exato. Tipo, Guarda Nacional, vamos falar sobre isso. E vamos PEC trazer do Randolph, vamos falar sobre isso. E vamos trazer os especialistas, vamos trazer as pessoas assim, ó, a casa é sua, o programa é seu. Zona Política tá de portas abertas. Nosso. Vai ter café quente e café frio? Vamos fazer rapidinho, um de cada? Vou fazer um café quente e café frio. Pra encerrar, esse é bom, quero esse é te bom. agradecer. Você tem alguma mensagem para os policiais do Distrito Federal? Principalmente, eu tô sabendo que você tá com essa pauta da saúde mental, conversando com alguns senadores, com alguns deputados, com alguns distritais. Queria que você Se a senadora permitir, eu vou divulgar no grupo dos colegas que apareceu quem nós estávamos esperando para cuidar da nossa saúde. Doutor, e dos familiares. E assim, ó, e a saúde mental também da família. Isso daí. Da família. Quando um herói desse morre em combate, essa criança fica órfã. A viúva. Como lidar com a saúde mental da família que perde? Ou então o sequelado. Então não é só a saúde mental de quem está em depressão agora. É quem pode ser alcançado por ansiedade, por depressão, por angústia, por tristeza. Então, a saúde mental dos nossos policiais, dos nossos heróis, policiais militares, civis, eles precisam ser cuidados. E pode falar lá, não é só para ele não, para a família dele também. Missão dada, missão cumprida, perfeito. Partiu café quente, café frio e hoje com a senadora Damares. Alice, contigo. Senadora, o café quente funciona assim, nós vamos te dar um nome e você fala se é um café quente ou se é um café frio. Não precisa explicar muito, só fala. Não precisa explicar. Se a senhora quiser explicar, a senhora explica. Bora. É que nem você tira o chapéu. Eu vou começar o primeiro, que eu não posso deixar de falar. Aconteceu vários dos fatos. Ele censurou a senhora Alexandre de Moraes. Café frio gelado. Pronto. É o que eu precisava saber. Ainda bota se tiver um bloco de gelo, a gente coloca junto. Alice. Minha senadora, café quente ou café frio para o nosso Jair Messias Bolsonaro? Café quente. Café fervendo. Fervendo. Tem algum café quente, café frio? Não, tem não. Eu tenho um aqui. E esse eu vou ter que tocar na ferida. Senadora, café quente, café frio para o Ibanez Rocha? Café quente. A senhora acredita que o governador Ibanez Rocha, ele era inocente nesse momento da... Acredito.
Da caretada? Acredito, e a punição do Ibanez Rocha, que dá um livro. Afastar um governador eleito, queira ou não, gostem ou não dele. Verdade. Ali sim foi um processo democrático. Ele foi eleito em primeiro turno. Tá? Você sabia que eu só tive 100 mil votos a menos que Ibanez? Ibanez empatou. Mas a urna disse que queria Ibanez. Perfeito. E aí ele é afastado por um ofício antes da investigação. Isso não existe. Existe, doutor? Não, senhor. Antes, se fosse no meio da investigação, já seria ruim. Depois da investigação, sem condenação, seria ruim. Ele é afastado sem investigação, antes, sem condenação. Um mandatário foi afastado. Isso quer dizer que qualquer mandatário pode ser afastado no Brasil por um ofício. Então, foi injusto com ele. Agora a gente precisa elogiar a conduta dele. Passivo, não tensionou, botou Celina para trabalhar, Celina trabalhou direitinho, deu um show honrou de gestão, o mandato. né? Honrou, e ele volta agora e com muita vontade de acertar. Então, a gente precisa entender que não foi um momento Perfeito. fácil para o governador Ibanez. Não foi. Mas ele respeitou o povo do DF, ele podia ter tensionado. Você sabe Sim, disso? ele poderia ter causado. Ele ficou quieto, ele achou que o melhor naquele momento. Tanto problema era ele aguentar e voltar, e agora tá trabalhando. Então, ele merece sim o café quente hoje. Pessoal, café quente para Ibanez Rocha. Nosso governador Nosso tá aí, governador, e olha, Vai chegar nele, hein? tem pautinha nova e é rapidinho. É só 1 minuto, pergunta rápida e direta. Senadora, É aquela? 1 minuto de bate-papo reto, a senhora vai falar sim, não, vou, não vou, diretinhas do Zona Política. 2026, governadora ou vai apoiar Jair Messias Bolsonaro? Eu estou preocupada com 2024. Por quê? Se a gente não fizer uma grande base de vereadores agora e prefeitos, a gente não vai ter uma boa base de Congresso Nacional e a gente não vai ter sucesso para a presidência da República. Então, tá todo mundo aqui no DF pensando em 26. Como eu tenho muitas pautas nacionais, meu foco tem sido 24. Eu só vou falar de 26 depois de 24. Perfeito. Então, assim, mas até lá eu continuo na base do governador Ibanez, ajudando ele em tudo que ele precisar. Ele sabe que tem uma parceira lá Perfeito. no Não, Senado eu ia Federal. perguntar se hoje você tá um mago. Eu tô já... tirando da cartola. Senadora, eu tenho que perguntar. Michele Bolsonaro, como que anda a relação? Muito boa. A gente é muito amiga, né? Só que hoje a gente está em partidos diferentes, nós estamos com instrumentos diferentes, mas na mesma direção. Um Brasil justo e conservador. Então, Michele está trabalhando muito. E eu também. Então, a gente se fala todos os dias. A gente se fala pelo menos 2, 3 vezes por dia. Legal. Mas faz o quê? Faz uns 20 dias que eu não a vejo pessoalmente. A Michele, eu não ganhei uma amiga, eu ganhei uma filha. E ela é muito de honrar. A Michele. Você tem uma ideia? Posso contar um segredo? Claro. Pode. Segredo de bastidor? Bastidores. Ó, atenção. Ela vai ligar pra Michele agora, gente. Não, eu não posso. Eu não posso. Eu vou mostrar uma coisa que ninguém sabe. Isso aqui é exclusivo. Exclusivo pro Zona Política, hein? Exclusivo. Olha como é o nome dela no meu celular. Eita. Fala. Princesa Michele. E sabe como que é o meu no celular dela? Rainha Damares. Minha rainha. A senadora mais bonita Então, do assim, Brasil. essa Do é a Brasil. nossa relação. É uma relação de afeto. E assim, gente, cá entre nós, ela surpreendeu, não surpreendeu? Sim. A Michele, quando chega, a primeira-dama, tímida, não conseguia falar em público, tinha que ler tudo. Essa menina cresceu, ela cresceu muito. Então, eu vejo Michele aí com um grande futuro. Ela não pensa em cargo eletivo. Agora, não pensa, ela acha que é muito difícil, muito duro. Mas a Michele, gente, ela podia ser bem aproveitada no executivo. Muito. Ela Concordo. teria uma grande secretária de assistência social, uma grande ministra de assistência social. Concordo. Então, a Michele, ela tá pronta para grandes desafios e eu gosto muito, muito da minha amiga, muito. É a última pauta, eu prometo assessoria Damares nas cidades, no Distrito Federal. Que projeto é esse? Vai rodar o Distrito Federal todo? Eu fiz um gabinete itinerante, tá? Queria que a senhora explicasse Eu não isso. faço muita divulgação da onde eu vou estar, por quê? Não sei se o doutor sabe. Eu corro risco Questão de de vida. segurança. Sim, Eu questão de sou muito segurança. ameaçada, né? Eu tenho mais de 300 ameaças de morte, crime organizado quer me matar. Cara, você imagina quantos pedófilos eu já aprendi no mundo, no Brasil. Sim. Você imagina a minha luta contra o narcotráfico. Então, o que é o Damares com você? Eu vou a uma satélite ou a um bairro. Às vezes, eu já fui na mesma satélite várias vezes, e eu vou com o meu gabinete, e ali eu atendo o povo.
Então, eu começo visitando o conselho tutelar, delegacia, hospital, Bacana. conselho, mas atendo a Perfeito. sociedade também. Então, eu tenho um gabinete. Eu queria muito uma tenda, né? Escrito Damares com você, parar no meio da rua, mas hoje eu Por corro um questões, risco né, de segurança. vida. Mas quem sabe daqui a algum tempo tiver tudo melhor pro meu lado e todos os pedófilos estiverem na cadeia, quem Ela sabe é eu posso guerreira. ter aí a minha isso. barraquinha, a minha tenda no meio da rua em todos os Estaremos lugares. lá, com certeza, nesse Alisson, dia. alguma mensagem pro nosso público sobre Eu o e-book? quero falar aqui que, pessoal, meu e-book foi lançado, meu material tá na praça já. Material para você aprender um pouco mais sobre storytelling, sobre como fazer um texto narrativo, como você conquistar corações. Vou deixar o link aqui para vocês. Compra lá, hein? Dr. Marcos Jorge, alguma mensagem pro nosso público? Só para confiar nas excelentes palavras aqui da senadora e os colegas nossos aí da Segurança Pública. Chegou a senadora Damares. Senadora, eu queria muito que a senhora deixasse uma mensagem pro nosso público. É uma mensagem de superação, carinho por tudo que a senhora passou e agradecer a senhora. Eu quero, antes da senhora encerrar o nosso programa, eu quero falar que eu estou muito emocionado agora. Eu defendi a senhora com unhas e dentes até o final. Há 21 dias atrás eu tive um problema muito sério de saúde que me fez lembrar Verdade. tudo em desistir da política. Verdade. E quando eu lembro da história que eu peguei na mão de uma pessoa e levei até o gabinete da senhora e pedi ajuda para a senhora e a senhora abraçou, e a pessoa não teve coragem de dar um carinho, um abraço, de acompanhar a senhora nas suas pautas, eu vejo hoje o tanto que eu fui infiel comigo mesmo. E eu poderia ter sido mais fiel com a minha pessoa, por tudo que eu conheço de política. E eu sei quem faz política de verdade aqui no Distrito Federal. Quero dar os parabéns para a senhora, pela essa garra, por essa mulher guerreira. Porque passou uma história comigo naquela ambulância, de lembrar de tudo que eu fiz para uma pessoa durante uma campanha e chegar depois de 3 meses, 6 meses, ser questionado. E eu não tenho vergonha de falar. Eu trabalhei para a senhora, eu vesti a blusa para a senhora, eu fui até o final com a senhora. Você não foi, mas eu fui. Eu falo isso de coração para a senhora. Então, senadora, não sei se a senhora sabe a importância da senhora estar voltando nesse podcast. Verdade. Mas a gente de ficou falar- a gente ficou muito ansioso. Né? Muito ansioso por a senhora estar aqui com a gente. É política, é coração, é mostrar a verdade. Eu não sei se daqui 2 anos eu vou estar aqui. Estamos fazendo tratamento, o Alice sabe, a gente não está num momento fácil, mas eu estou aqui de corpo e alma para fazer o Zona Política, para construir junto com o Marco Jorge, junto com meu irmão Alice, com o Henrique, e deixar bem claro, o Distrito Federal precisa de um novo rumo, precisa ter essa Eu sei. mudança. E a gente conta muito isso com a senhora. Arthur, e eu não tenho um compromisso só com os eleitores e com os apoiadores como você. Você teve nos bastidores, você viu que não foi fácil a minha campanha. Eu briguei com esquerda e com direita aqui. Eu briguei contra sistema, contra esquemas, eu briguei contra poderosos. E eu não tinha nada para oferecer, a não ser a minha palavra. Eu vou trabalhar muito. E eu tenho uma responsabilidade com o DF, mas antes de ter a responsabilidade com vocês, eu tenho uma responsabilidade com Deus. Eu não iria para o inferno por causa de um cargo, Arthur. Eu não preciso disso, eu tenho uma história. Então, assim, todos os dias que eu acordo de manhã, eu falo assim, Deus, me dê força para fazer tudo que o meu povo está esperando. E quando eu chego em casa, eu falo, Deus, eu fiz tudo. Eu não quero perder um minuto. Então, o que eu quero dizer para o DF, é possível uma nova política. Tem gente que vai no meu gabinete e vai com umas histórias atravessadas. Quando começa a falar em olho no olho, acaba, não fala mais. Não fala. Morre. Porque sabe que ali... Tu acredita, Arthur, que no meu gabinete não tem escrivaninha de senador? Tem só uma mesa de reunião de trabalho? Porque eu não aceitei a escrivaninha de senador. Porque eu me sinto, assim, a excelência. Eu sou uma servidora pública. Servidora do povo. Para trabalhar lá no Senado, nas pautas federativas. É isso que eu sou. Então, assim, e quando eu vejo pessoas emocionadas como você, que acreditou em mim, então a minha responsabilidade só aumenta, Arthur. Eu saio daqui dizendo assim, Deus, eu não posso errar. Vai ter momento, Arthur, que a gente vai divergir.
Sim. Vai ter momento normal. que dentro da política a gente pode pensar diferente. Mas existe um princípio, é um princípio bíblico, agora eu quero falar Sim. também como pastora, que se chama lealdade e fidelidade. Verdade. E quando a gente quebra esse princípio, a gente atrai para a gente e para o nosso estado maldição. Então, a gente vai caminhar sempre junto e eu sempre vou respeitar o princípio da lealdade e fidelidade, porque a gente tem uma aliança. A gente construiu isso junto. Eu posso não responder na aliança com dinheiro, com cargo que eu não tenho, mas eu tenho uma honra. Eu vou te honrar. Eu vou te respeitar. Eu vou te defender. Eu vou pra briga te defender. Depois a gente se tranca num quarto e a gente Se briga. resolve. Mas aqui, eu quero ser o seu escudo, como você vai ser o meu escudo. Então, o princípio, lealdade e fidelidade. Mas isso se aplica à política? No dia que não se aplicar, eu desisto. 2. No dia que eu não puder ser fiel e leal, no dia que eu tiver que me vender e trair quem me ama, quem acredita em mim, eu renuncio. Então, assim, Arthur, só para dizer para o meu povo que está ouvindo, é possível uma nova política no Brasil. É possível novas lideranças se levantarem. Que não é o jogo do toma cá, dá lá. Você que esteve nos bastidores como eu, como somos humilhados, né? Muito. Muito. Eu fui assessora. E sabe, o Arthur, hoje eu passo no corredor alguns parlamentares que me humilharam. E ser mulher assessora. Imagina, eu estou no Congresso Nacional, fiquei 24 anos, eu cheguei lá solteira. Ser mulher naquele espaço de poder é muito ruim. Imagino. Eu fui humilhada, gritaram comigo, bateram na minha mesa, me xingaram. Assediado. Aí hoje eu vejo, também, eu vejo essas excelências passar por mim e dizer, bom dia, excelência. E isso, você não tem ideia como isso representa. Eu paguei um preço para que novas lideranças não precisem pagar o preço que eu paguei. Então, assim, é possível uma política séria. É possível uma política pensando no bem comum. Aqui no DF tem muita coisa para mudar. Agora que eu estou mais entranhada, assim, nas questões do DF, eu escuto cada coisa. Eu sei de cada coisa que aconteceu no passado, que eu falo, meu Deus, como é que esse povo ficou no poder tanto tempo? Então, assim, e de todos os partidos, tá? Imagina. Não é esquerda e direita, não. É todos. Todo mundo. Aqui no DF tem umas coisas bem ruins. E que eu fico torcendo muito. Daqui a pouco eu paro. Eu tenho 59 anos já. Eu não quero ficar a vida inteira em embates. Não é fácil para mim, Arthur. Eu sou genocida. Eu sou fascista. Eu sou nazista. Eu sou assassina. Hoje eu sou traficante. Porque foi pego um avião do meu tio lá no Pará. O meu tio tem uma igreja e a igreja tem um avião. E botaram droga no avião, inclusive iam roubar o avião e matar o piloto. E eles descobriram, a própria igreja denunciou. Então, nos jornais está assim, avião do tio da Damares tinha droga. Então, assim, eu pago um preço muito alto. Você sabia que já teve momento de eu chegar nos lugares e as pessoas cuspirem em mim? Então, assim, eu pago um preço. Não é fácil. As pessoas, poder apanhar todo dia. Vale a Então, parada. aqui no DF é muito difícil. Mas eu continuo firme. Não Amém. é fácil a gente mudar o sistema, mas é possível. E, assim, podcast como esse aqui pode ajudar muito as pessoas terem esperança na política de novo. Terem esperança nos seus representantes. Então, eu me coloco à disposição. Obrigada por ter aberto os canais. Tem sido um mês tão difícil. Eu tenho sentido muitas dores esse mês por causa do enfrentamento ao abuso. Estou me expondo muito. Mas vir aqui e saber que eu tenho essa resposta do outro lado também, que vocês estão acreditando. Sim. Eu saio daqui dizendo, eu vou ficar firme. Eu Amém. não vou baixar a guarda. Amém. Eu vou trabalhar muito e eu vou honrar. E eu vou dizer uma coisa que talvez soe como hipocrisia, mas não é. Que Deus me tire a vida se eu for um dia tentado a me vender. Que Deus me tire a vida. Eu não quero perder a minha salvação eterna. Amém. Por causa de Amém. um cargo e por causa de política. Amém. O Zona Política finaliza por aqui. Eu termino esse programa com muita emoção e agradecer a você que ficou aí até agora por esse episódio.
Segunda temporada começou com tudo. Com emoção. Com Com muita emoção, lágrima, Gente, sorriso. Obrigado vocês, obrigado todo mundo. Fiquem com Deus. Obrigado, senadora, com muito coração apertado. Esse episódio vai pro ar agora na quinta-feira e a gente fica com muito carinho e emoção a todos. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Até a próxima. Oi.